Olá, ser humaninhos! Tudo bem com vocês? Fazem 10 meses da última vez que eu postei alguma coisa aqui no canal e eu fiquei bem em dúvida se algum dia eu iria postar alguma coisa de novo. Não por falta de ideias, por falta de tempo. Muita coisa mudou na minha vida desde a última vez que eu vim aqui conversar com vocês, que eu vim falar sobre criação de personagens. E muita coisa mudou no sentido profissional. Nos últimos tempos eu andei bem afastada da escrita. Eu assumi alguns outros projetos na minha vida profissional. E com isso, o meu tempo para me dedicar à fanfic, à escrita, ao canal, que já era muito pequeno, se tornou menor ainda. Mas a gente sabe, com o tempo a gente vai se adaptando, vai organizando as ideias. E com isso, hoje eu consegui tirar um tempinho para vir. Desde o começo da quarentena, lá em março, eu tava me planejando para vir aqui e hoje deu certo. Primeira coisa que eu quero comemorar é que o canal bateu 1.000 inscritos. E eu fiquei muito chocada com isso, porque na verdade a gente já tem quase 1.100 inscritos. E quando no meio de março, eu decidi que eu ia gravar um vídeo. Eu fiz um vídeo que não foi publicado porque ficou horrível. E nesse vídeo eu tava comemorando o fato de ter 700 inscritos no canal. Agora, em agosto, a gente tá em quase 1.100. Isso é um aumento de cerca de 400 inscritos num período de tempo relativamente curto. E principalmente pelo fato de que eu não tava postando vídeo, ter tido esse aumento me deixou bastante chocada e bastante feliz. Eu continuo recebendo bastante comentários, não tenho tempo de responder todos. De vez em quando eu sento, pego lá comentário de 2, 3 meses e respondo. Vou tentar melhorar isso. Hoje o vídeo não é sobre nenhum tema muito elaborado. Eu até tenho algumas ideias. Uma até que eu quero gravar. Eu já escrevi o roteiro, mas seria necessário uma troca de figurinos, porque vai envolver 2 personagens falando. Mas tá frio demais pra ficar trocando de roupa. Então hoje eu resolvi fazer alguns vídeos mais simples. Pra esse primeiro vídeo, depois de vários e vários meses sem gravar, que eu acho que até perdi um pouco a prática de como que faz isso, eu resolvi falar sobre fanfic. Ah, Valkyria, mas o que você vai falar sobre fanfic? Fanfic. Eu vim aqui para falar com vocês sobre o que é, na verdade, como surgiu a fanfic, quando surgiu as fanfics. Porque existe uma crença, e eu tinha essa crença também, de que as fanfics eram algo moderno. Na década de 2000 para 2010, com o advento, né, com o crescimento da internet, tinha se popularizado, mas não é bem assim. Eu fui dar uma pesquisada, né? Eu queria falar, vamos pesquisar, vamos ver onde que começou, qual site. E na verdade as fanfics começaram em 1960. Valkyria, mas não existia internet em 1960. Exatamente. Fiquei bugada? Fiquei. Fui pesquisar um pouco mais. As fanfics, na verdade, elas começaram nas fanzines. Gente, é impressionante. Eu fico esperando pra gravar. A hora que eu resolvo gravar, toca telefone, tem gritaria em casa. É uma coisa fascinante. Bom, então, o que é uma fanzine? Eu fui pesquisar na internet. Eu podia dar uma aqui de Mado Gavassi, falar que peguei o terceiro link? Podia, mas não. Eu fui lá na Wikipédia mesmo, porque eu fiquei com preguiça de ficar pesquisando muito. Fanzine, aglutinação de fã e magazine, ou zine, é uma publicação não profissional e não oficial, produzida por entusiastas de uma cultura particular para o prazer de outros que compartilham seu interesse. O termo foi cunhado em outubro de 1940. Ou seja, o negócio é mais antigo ainda. Falam que fanfic começou em 1960, mas as fanzines começaram em 1940. Por Russ Chauvenet, não sei o que é isso, não. E popularizado dentro de fãs de ficção científica, posteriormente adotado por outras comunidades. Fanzines podem ser dedicadas a uma determinada franquia, podendo trazer informações ou até mesmo fanfics. Normalmente, editores, escritores e outros contribuidores de artigos ou ilustrações para fanzines não são pagos. Aí a gente volta ao que eu falei em um dos meus primeiros vídeos. A fanfic não gera remuneração, porque você estaria infringindo os direitos autorais. Se você ganhasse dinheiro com algo que foi criado por outra pessoa, aí você estaria infringindo os direitos autorais. E para você poder fazer isso, você teria que pagar então esse direito autoral, e aí ia virar um pardieiro, um parto. Fanzines são tradicionalmente divulgadas gratuitamente ou por um custo nominal para custear as despesas postais e de produção. As cópias muitas vezes são oferecidas em troca de publicações similares, ou por contribuições de arte, artigos ou cartas, que são então publicados. Enfim, tem um monte de informação. Eu achei muito interessante essa história da fanzine. Se vocês quiserem, eu posso um dia fazer um vídeo especificamente falando sobre isso. Eu pesquiso mais a fundo sobre as fanzines e falo. Eu achei bem interessante, tem bastante coisa,
Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a fanfic. Lembrando, como eu falei, um dos primeiros vídeos que eu fiz, fanfic, termo ficção criada pelos fãs. Hoje em dia a fanfic ela tomou um caminho um pouco diferente, até inclusive eu tenho um livro aqui, ó, esse livro aqui. Ele se chama Fanfic. Não sei se tá focando porque a, a câmera tá muito longe de mim. Ele é da editora Coerência, é da autora Rafane Ferreira. Eu não terminei de ler ele ainda. Eu comprei ele, na verdade, porque eu achei a arte dele fantástica. Ainda acho. A diagramação desse livro é maravilhosa. E ela fala sobre o mundo da fanficlândia. E hoje em dia muitas pessoas têm essa ideia de que a fanfic, na verdade, é uma historinha. É uma historinha, é aquela famosa história que a gente ouve, né, da menina da fanfic que usa o coque todo despojado, sai sempre atrasada, não sai da Starbucks, encontra com o amor da vida dela na esquina. Só que isso é uma história de ficção, mas não é uma fanfic. Para ser uma fanfic, o requisito básico de uma fanfic é que ela seja inspirada em outra obra. Porque se você está criando um mundo inteiramente novo, você não é fã de algo que você tá trabalhando. Você está criando um mundo novo, então você está criando um original. Eu acho que a definição básica de fanfic, que eu vi já muita gente discutir sobre isso, fanfic, ela é baseada na obra de outra pessoa, porque você é o fã que está se baseando em outra obra. Um dos exemplos que eles dão, na verdade, é sobre o Sherlock Holmes, que ele é um dos personagens mais conhecidos de todos os tempos, foi publicado no século XIX, e os fãs da obra publicam fanzines, começaram a publicar fanzines e, posteriormente, fanfics baseadas nas histórias do Sherlock Holmes. Mas isso eu acho que é aí que a gente chega naquele, né, de 1940, quando começaram as fanzines, provavelmente era disso. Mas a popularização do termo veio na década de 70. Na década de 70, quando começaram a surgir muitas histórias de Star Trek, não é nem Star Wars, é Star Trek. Eles começaram a publicar as fanzines, e nas fanzines as histórias alternativas baseadas no mundo de Star Trek. Óbvio, depois foram se popularizando com outras coisas, com Star Wars, com, eu acho que até Senhor dos Anéis, enfim, outras histórias que também eram populares naquela época, mas tudo através das fanzines, porque, claro, na década de 70, 80, não existia internet pra gente ter o Spirit, o Wattpad ou fanfiction.net para poder divulgar essas histórias. Para vocês terem noção, nessa matéria que eu achei aqui, ela foi publicada em 24 de 3 de 2020, então ela é bem recente. O fanfiction.net é o site mais antigo, é um dos sites mais antigos de fanfic que tem, e ele ainda tá no ar. É diferente, por exemplo, da Flores e Borrões, que eu já citei ela aqui até em outros vídeos, que hoje em dia é um site que, tanto que eu entrei em contato com o suporte do site, porque eu não estava conseguindo acessar minha conta, até hoje eu não tive nem resposta. Mas o fanfiction.net continua ativo, continua tendo histórias sendo postadas constantemente. Só no fanfiction.net, a pessoa que escreveu essa matéria achou 50 mil histórias baseadas em Star Wars e mais de 800 mil baseadas em Harry Potter. E isso, como eu falei, no fanfiction.net. Agora, se você somar o Spirit, o Wattpad, a Floreios e Borrões, o Nia e outros diversos sites, faz um montante de quantas histórias de ficção só sobre Harry Potter. Só da minha parte tem umas 30. Não faço ideia, não tenho o número preciso, porque eu escrevi muita fanfic de Harry Potter nessa vida. No geral, assim, eu acho que a fanfic hoje em dia ela é algo que está enraizado na sociedade. O termo fanfiqueiro já se tornou recorrente. Claro, como eu falei agora há pouco sobre o pessoal não sabe o que é fanfic, né? Qualquer historinha que o pessoal coloca muito na internet, né? Aquelas histórias que você vê e você fala, meu Deus, que história real, o pessoal fala, esse aí escreveu uma fanfic. O termo fanfic se popularizou e se perdeu do seu significado real. Mas fanfic a gente sabe, é aquela historinha que tudo pode acontecer, que tem situações irreais e malucas demais. E todo mundo é um pouco fanfiqueiro, claro. E aí a gente tem também, óbvio, os autores que surgiram das fanfics. Que é o caso da autora dos 50 Tons de Cinza e da autora do After. Essas duas histórias eu acho que
A gente já comentou isso aqui no canal, na época que a Ana fazia vídeo comigo ainda. E tanto a trilogia dos 50 Tons de Cinza quanto a série do After são fanfics. 50 Tons de Cinza era uma fanfic de Crepúsculo e After era uma fanfic, se eu não estou enganada, de One Direction. E aí as histórias cresceram e criaram popularidade nos sites, né? Eu acho que a dos 50 Tons de Cinza era no fanfiction.net e o After, se eu não me engano, era no Wattpad. Criaram popularidade, criaram um público grande e com isso as autoras adaptaram as histórias para livro original, e publicaram e fizeram o sucesso que fizeram. Eu sei que existem outras também. No meu próprio caso, o Amor aos 16, como eu já falei, era uma fanfic de Carrossel, que depois eu adaptei para um livro. E eu sei que também existem outros casos. Um dia eu vou fazer uma pesquisa também bem detalhada sobre isso e trazer para vocês, falando livros que foram inspirados em fanfics, que eu acho que é muito interessante a gente ver isso. Esse foi o primeiro vídeo que eu gravei depois de 10 meses. Como eu falei, eu tô um pouco fora de forma, me perdi bastante aqui. Eu já tava acostumada com o ritmo de como gravar. Aí a gente fica muito tempo sem fazer uma coisa, a gente esquece, mas dizem que é que nem andar de bicicleta, né? A gente nunca esquece totalmente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já tenho outros, como eu falei, pensados. Diz aqui embaixo se vocês gostariam de ter um vídeo falando mais sobre essa história das fanzines, ou tem um vídeo que eu queria fazer, que eu falei, sobre livros que viraram, sobre fanfics que viraram livros, dar uma pesquisada mais sobre isso. E o que mais vocês querem ver aqui? Vocês querem ver mais sobre fanfics? Vocês querem ver mais sobre processo de criação de livro? Tem uma série de vídeos que eu quero fazer, de uma série de livros que eu tô escrevendo. Na verdade, eu tô criando esses livros desde que eu tinha 13 anos. E agora, aos 26, eu finalmente cheguei num caminho de como isso vai ser. Então eu tô no processo de criação de resumo, de criação de personagem, da criação do logo. Quem vai fazer o logo desse livro é a Ana, que gravava aqui comigo. Então, o que vocês querem ver por aqui? Deixa aí nos comentários. Vocês sabem que às vezes eu demoro um pouco, mas eu leio. E aí eu trago aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!